Olá, vamos a mais um Rede Vida Serviço. O transtorno do espectro autista se refere a uma série de condições caracterizadas por algum grau de comportamento, um comportamento social, na comunicação, na linguagem, por uma gama estreita de interesses e atividades que são únicas para o indivíduo e realizadas de forma repetitiva. Para falar sobre o assunto, eu recebo a neuropsicóloga Joelma Caparrós. Seja bem-vinda. Nossa, que alegria estar aqui novamente. Muito obrigada pelo carinho, pelo convite, por essa equipe aqui nos bastidores maravilhosos e pela oportunidade da gente ajudar a esclarecer um pouquinho mais sobre o assunto as pessoas que estão em casa. É sempre importante esclarecer e levar informação de verdade. Então, começo. O que é o autismo que tanto tem se falado na mídia, nas escolas e nas rodas de conversa ultimamente? Então, Ana, o autismo, ele é um transtorno, o que é muito confundido com doença, né? Mas ele não é uma doença, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e ele acomete algumas áreas da vida da criança, né? Da pessoa, como características voltadas para a comunicação, para habilidades sociais, né? E ele é um espectro, não temos um autista como o outro, né? Então, as pessoas têm características parecidas, mas cada um realmente vai ter aí a sua individualidade dentro do espectro. Tem crianças ou pessoas que vão apresentar algumas estereotipias, tem crianças que têm mais sensibilidades, né? Relacionadas ao meio aí que convivem. Tem crianças, por exemplo, que vai ter uma dificuldade um pouquinho maior na fala, maior na comunicação, né? Então, a gente precisa fazer uma avaliação para entender realmente, né, o espectro, como é que está essa criança dentro desse contexto. E é muito comum, assim, a gente precisa realmente falar para a população que não é uma doença, é um transtorno e, em se tratando de transtorno, não tem cura, só que tem controle, tem tratamento e quanto antes a gente iniciar as terapias, né, esse indivíduo tem uma possibilidade realmente de se desenvolver aí e ter uma melhor qualidade de vida. Você falou que cada criança é única, cada pessoa é única, cada um tem sua característica, mas tem aquelas características que são alertas, porque ele pode ser confundido sendo um transtorno com alguma outra doença? Sim, é muito comum, por exemplo, um atraso no desenvolvimento. Então, desde o início aí, desde bebezinho, né, os pais precisam estar atentos, levar essa criança ao pediatra se ele indica qualquer situação que não é considerado dentro aí da normalidade, né? Porque mesmo o bebezinho, ele tem aquele contato visual com a mãe na hora da amamentação, né? Ele emite alguns sinais já, né, sociáveis até dentro da psicomotricidade e precisa se levar realmente ao pediatra e identificar, olha, meu filho não tem contato visual comigo, olha, meu filho às vezes não sorri, eu percebo, não fazendo comparação de uma criança com a outra, não é isso, mas eu percebo algumas coisas, por exemplo, que as pessoas de fora que já tiveram outros filhos me falam, né? Mãe, avó, tio. E o que era muito comum até algum tempo atrás, Ana, que trouxe uma preocupação e um alerta pra gente. Ai, cada criança tem o seu tempo. Mas quem pode falar que cada criança tem o seu tempo? Né? Como assim cada criança tem o seu tempo? Às vezes a gente, né, acaba adotando uma situação voltada para o senso comum, mas quem vai realmente falar se está acontecendo aí alguma coisa com essa criança, né, e ela possivelmente aí esteja dentro do espectro, é uma equipe multidisciplinar, é um médico, é um neuropsicólogo, né? Então é muito importante a avaliação. Porque tem um marco de desenvolvimento. Sim, cada criança tem o seu tempo dentro de um marco de desenvolvimento. Sim, dentro de um marco de desenvolvimento. Então, até a criança, até 3 meses, a gente espera algumas características, até 6 meses, algumas características. Se isso não está acontecendo, isso precisa ser investigado. Sim, e é difícil esse diagnóstico, porque você falou que precisa de uma equipe. É complicado fechar o diagnóstico de autismo? Olha, não é que ele é assim, é complicado, a gente precisa ter um cuidado, por quê? Porque às vezes ele pode ser realmente confundido com outros transtornos, como por exemplo o TDAH,
como o autista, né, a grande maioria tem a seletividade alimentar, ele pode ser um transtorno voltado, por exemplo, a TARI, né, que é o transtorno alimentar restritivo episódico. Então, a gente precisa fazer esse diagnóstico diferencial. Mas o que eu falo para os nossos pacientes, e é um consenso aí, né, na literatura, mesmo que você não feche esse diagnóstico, encaminhe a criança para as terapias. Por quê? Se for realmente o transtorno do espectro autista, essa criança já começou a fazer a intervenção precocemente, que quanto mais precoce, melhor é. Se não for, ela não perdeu nada, pelo contrário, ela só ganhou estímulo aí para o seu desenvolvimento. Então, assim, né, a gente dá preferência realmente a um diagnóstico por uma equipe multidisciplinar. Por quê? Porque é um contexto que envolve várias situações. Por exemplo, a fala, né? Quem que é o melhor profissional que pode identificar esses contextos de fala? Fonoaudiólogo. A sensibilidade, né? Essa questão muito sensorial da criança, o terapeuta ocupacional, né? O neurologista, o psiquiatra, vê, né? Essas outras questões relacionadas à neurologia. E o psicólogo que faz a avaliação neuropsicológica, né? Que investiga aí essas funções cognitivas, né? Então, ele vai ter uma minúcia realmente aí na procura dessas funções. Então, juntos, com o olhar, a gente consegue realmente fechar, né, ou tentar fechar um diagnóstico. Quando eu estava estudando a pauta para conversar com você, eu li muitos depoimentos e relatos de adultos que descobriram tardiamente o autismo. Eles se achavam, não se enquadravam em nada, sentiam perdidos, tiveram problemas escolares, de relacionamento, mas não conseguiam esse diagnóstico. Por quê? Depende do grau do autismo, o que falta de informação, de conhecimento, principalmente para quem está vendo a gente, que o diagnóstico muitas vezes não é fechado na primeira infância, a pessoa só vai conseguir na fase adulta. Pois é, a gente tem recebido muitos adultos e adolescentes para avaliação neuropsicológica realmente aí, né, suspeitando do TEA. Hoje a gente percebe que nós tivemos realmente uma melhoria nas nossas ferramentas de trabalho para poder fazer esses diagnósticos, né? Ou às vezes alguém vê, por exemplo, alguém da família que foi diagnosticado e aí, olha, a neuro, o médico, alguém falou alguma coisa nesse sentido, aí a pessoa acaba se identificando e nem imaginava que estava dentro aí do espectro, e aí faz a avaliação e acaba se descobrindo, né, com o autismo. E eu acho isso muito bacana. Por quê? Porque uma vez diagnosticado, isso traz um alívio muito grande para a pessoa. Porque ela realmente passa a se identificar, ela fala assim, recentemente foi a Letícia Sabatella, eu li a entrevista dela e eu achei fantástico quando ela fala assim, nossa, isso me trouxe um alívio porque eu não sou esquisita. Né? Eu só pensava um pouquinho diferente das outras pessoas, quando eu ficava na rua contando pedrinhas, né? Ou vendo algumas características de pedrinhas, assim, que foi isso que ela trouxe para o relato dela. Então, a pessoa passa realmente a sentir aquele alívio e ela vê ali onde ela se encaixa. E o que é muito bacana a gente orientar a população, que tanto o adolescente quanto o adulto também precisam, né, muitas vezes de terapia, né, ou da TCC, ou realmente aí a terapia de análise do comportamento aplicada, né, para melhorar alguns padrões que eles trazem. Você citou o caso da atriz, então o autismo ele tem uma dificuldade de lidar com emoções, de sentir as emoções? Essa é uma dúvida muito comum e é uma pergunta muito bacana. As pessoas têm, né, o hábito, o senso comum fala assim que o autista não sente emoção. Não é que ele não sente emoção, ele expressa a emoção de uma forma diferente de nós. Então, quem convive mais de perto com o autista, seja o cuidador, o terapeuta que esteja com ele, que acompanhe o pai ou a mãe, ele tem uma forma diferente, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, de expressar esses sentimentos. Às vezes a criança não é verbal, nós temos muito autistas não verbais.
Então, ele vai se expressar através de gestos, né? É uma outra forma de comunicação, é uma outra forma de expressar esses sentimentos e emoções, que é um pouquinho diferente da gente, mas não é que eles não têm, pelo contrário. Os autistas são bem carinhosos, assim, sabe? E são muito gostosos. São especiais e cada Muito um é de uma especiais. maneira. E dentro de cada um ser de uma maneira, existem graus mais leve, mais grave, moderado? Como que funciona? Porque você citou a atriz, ela provavelmente é um grau mais leve, porque ela se desenvolveu, ela trabalha, ela fala. E você já citou de alguns autistas que não conseguem verbalizar. Ana, eu sinceramente, a gente fala assim, autismo, né, nível 1 de suporte, nível 2, nível 3, o nível 1 é aquele que consegue ter, assim, realmente uma certa independência, né, o nível 2 é menos independente e o 3, né, praticamente totalmente dependente. Mas eu não gosto muito quando a gente fala que a pessoa tem aí um nível 1 ou um grau leve, né? Porque a gente que convive com mães de crianças autistas diariamente, mesmo aquelas umas, né, diagnosticadas com um grau leve, a gente percebe realmente uma dedicação tão grande que é preciso por parte dessas mães para a gente poder desenvolver essa criança, trabalhar com essa criança, né? Mas é claro que a própria literatura fala que existem esses níveis até para a gente poder separar realmente em termos ali de trabalho e de tratamento, né? Até de certas habilidades que a gente vai ter que trabalhar um pouco mais no nível 3, por exemplo, de suporte, no nível 2, que talvez a gente não trabalharia aí no nível 1. Mas isso é uma coisa pessoal minha, eu não gosto, né? Para mim é uma criança ali, seja, né, qualquer nível, que ela precisa de estímulo, precisa de carinho e precisa de ajuda. Você falou da mãe, qual que é a importância da presença familiar para o desenvolvimento do autista? Nossa, fundamental. Fundamental, assim, eu vejo isso como uma tríade, as terapias, né, a terapia ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional, às vezes psicomotricidade, né? O médico neurologista, o pediatra envolvidos ali na terapia, escola que tem que dar essa continuidade, né, ao trabalho realizado com essa criança e os pais em casa, porque é uma mudança, né, é um olhar diferente, é um investimento realmente assim, ó, contínuo, né, porque o cérebro dessa criança autista, ela funciona um pouco diferente, né, do nosso. Às vezes elas demoram um pouco mais do que uma criança, por exemplo, típica para aprender determinado tipo de comportamento. E quem faz essa replicação para poder auxiliar muitas vezes essa criança em casa é a família e na grande maioria é a mãe. Por isso que eu tenho todo um carinho, um respeito pelas mães atípicas, né? Que, nossa, você não faz ideia. Porque muitas vezes são solos e estão nessa batalha de cuidado. Nós temos mães na clínica, por exemplo, que ficam 4, 5, 6 horas ali em terapia, né? Porque realmente precisam investir nessa criança ali, né? Desde pequenininho, para ela poder se desenvolver. E a grande maioria são as mães, as nossas mães. Ai, que amor, você fala muito emocionada, com muito carinho, que sorte quem é atendido por você. Joelma, é genético o autismo? Ai, que pergunta boa. Porque tem tanto preconceito envolvendo, infelizmente, gente, preconceito é feio, é fora de moda e não tem que existir. Pois é. Olha, hoje, né, a gente falar em genética para, né, o autismo, eu não sou nenhuma geneticista, né, mas a gente tá muito ligado a tudo que está saindo aí relacionado à genética para, né, os autistas. E para você ter uma ideia, né, tanto se falou em projeto Genoma aí, né, na década de 90, então tudo aí vem caminhando e é bem recente. Eu li, inclusive, recentemente um artigo muito bacana, não vou lembrar o nome da pesquisa, mas eu me lembro muito bem do apanhado que eles tiveram em vários países com milhares de crianças. Então, eles apontaram que 81%, né, desses autistas são de causas o quê? Hereditárias. Então, tem o papai, tem a mamãe. Então, se eles têm aí, né, esse fator hereditário, pode ser ou não que essa criança vai nascer aí autista.
ou o pai, ou a mãe, ou os dois. E existem outras doenças também relacionadas que quando essa criança é gerada pode, né, nascer aí uma criança dentro do espectro. 18% de causas genéticas, né? Ou seja, existe essa mutação ainda no período embrionário, onde essa criança ali está se desenvolvendo, também traz essa carga vindo dos pais, não hereditária, entende? Genética Sim. mesmo, porque o próprio... A própria genética fala em mais de 1000 genes autísticos. Hoje a gente já sabe disso. E temos 1% que são de causas ambientais. Mas quando a gente fala de causas ambientais, Ana, não é que é contagioso, não é que eu estou aqui e aí de repente eu vivo num então, meio... Se você conhece algum autista, convive com algum autista, respeite ele. Você não vai pegar igual pega Covid. Não vai Fique pegar, tranquilo. né? Não vai pegar. O que são essas causas? São causas intrauterinas. A mãe pode ter tido alguma doença, né? Por exemplo, a toxoplasmose, né? Que a gente já tem vários artigos falando sobre. Ou às vezes a criança nascer prematura, isso pode sim provocar, por exemplo, os neurônios, principalmente ali, né, na parte frontal da criança, e ela desenvolver o transtorno do espectro autista. Mas assim, geneticamente, né, a grosso modo é assim mais ou menos que as últimas pesquisas apontam. Falando sobre, mas o que a gente sabe, temos 4 grandes exames genéticos, né, que podem aí dizer uma possibilidade, mas ele também não é conclusivo. Pode ser que você esteja dentro do espectro, porque o diagnóstico ele é clínico, ele é comportamental, ele, né, com as nossas escalas, o nosso olhar, e pode ser que não apareça no exame genético nesse momento, ele vai aparecer um pouquinho mais para frente. Então, estão se estudando muito essa genética, assim como o próprio, né, genoma, até o próprio DNA das células, né? Porque não é como a síndrome de Down, que você vai lá e olha o cromossomo sai ali, ok, já é. O autismo tem muito. O autismo não dá para descobrir antes da criança nascer, assim como a síndrome de Down. Assim como a síndrome de Down. E entre os mitos do que estou perto do autista, você também? Vacina. Vacina? Que falam, a vacina é responsável por tanta criança ser autista. Porque teve a fala da vacina, que vacina não faz bem. Então é importante a gente reforçar também, depois de tudo que você falou aqui, de tudo que pode ser por uma criança nascer autista, não pega e não é vacina. Não é questões relacionadas à vacina. As últimas pesquisas mostraram que não tem uma ligação realmente. E continuamos aí os processos investigativos, as pesquisas e as vacinas, principalmente a do Covid, mostrou que realmente não tem, pelo menos é o que a ciência está mostrando até agora, que não tem relação nenhuma com as crianças autistas, né? Até mesmo porque eu já estou aí há uma década trabalhando com as nossas crianças autistas, fazendo avaliações neuropsicológicas para crianças autistas e a pandemia veio depois, né? Então... Tem algum dado, Joelma, que fala que é mais comum em meninas ou meninos? Temos sim, Ana. A cada 4 meninos temos uma menina. E eu vou falar de uma forma bem simples para a população de casa entender mesmo, tá? Essa carga genética toda que eu falei é como se fosse um copinho. O copinho da mulher é um pouquinho maior, né? E o copinho do homem é um pouquinho menor. Então, ele demora um pouquinho mais para encher toda essa carguinha genética. Por isso que a gente tem, né, mais autistas realmente do sexo masculino. E continuamos as pesquisas porque tem alguns teóricos que apontam, né, que o cromossomo X, Y, que ele tem um pouquinho de diferença aí no Y, mas não são pesquisas ainda conclusivas. Comportamentalmente falando, né, a mulher, ela tem uma imitação um pouquinho mais
mais ampla, né? A mulher consegue ter um comportamento social um pouquinho melhor do que os meninos. Então, assim, ela mascara um pouco mais os sintomas. É um pouquinho mais difícil a gente fazer o diagnóstico feminino. Então, é Sim. mais complicado, que interessante. É um pouquinho mais complicado. Até quando é criança. Até quando é criança. A menina também consegue fazer isso, mascarar o diagnóstico. Mascarar um pouquinho mais, assim, né? Claro que a gente vai fazer, né, toda a avaliação, aplicar todas as escalas, fazer, né, a investigação das funções cognitivas, mas a gente percebe que ela realmente tem uma facilidade, principalmente de imitar comportamentos sociais muito, assim, melhor do que os meninos. Você falou que não tem cura, mas você falou que tem tratamento. E eu sei que você foi fazer cursos para trazer mais e mais tratamentos e mais novidades. Conta pra gente o que tem de novidade em tratamentos para autismo. Ana, eu gosto muito de novidades, né? E a gente tem hoje lá no Instituto da Vida uma sala que ela foi desenvolvida, né, através de uma pesquisa incrível da Neurobrin, que é essa sala, e a gente utiliza a inteligência artificial para trabalhar com as nossas crianças autistas. Inclusive, é a minha pesquisa de mestrado. Eu estou aí fazendo esse levantamento e espero voltar aqui para contar para você o resultado. Porque, assim, até agora, tudo que eu apurei, eu estou muito feliz que a gente está conseguindo provar, realmente estamos caminhando para provar que a utilização do uso da inteligência artificial, junto com esses processos, né, da análise do comportamento aplicada, realmente ela é bastante eficiente para o trabalho das crianças, que a gente realiza com as crianças autistas. E eu já tinha uma formação em neurofeedback, né, eu tenho os aparelhos de neurofeedback. Ele é autorizado pelo Conselho de Psicologia, embora ele entre realmente na avaliação neuropsicológica como um método complementar. E aí, recentemente, eu conheci a NeuroWorking e conheci um trabalho que eles fazem no laboratório da Unifesp através da estimulação transcraniana e a neuromodulação. E eu descobri nesse ambulatório um tratamento bastante eficaz para TDAH, para crianças autistas. E como que é esse tratamento, Joelma? Eu fiquei tão encantada, por quê? Porque ele é bem simples, né? A gente faz um trabalho mesmo de neuromodulação através de alguns eletrodos, mas a gente precisa fazer uma avaliação completa dessa criança. Nem toda criança é apta. Nem toda criança é apta. Aí entra a questão do nível 3 de suporte, porque às vezes a gente precisa fazer um trabalho um pouquinho mais demorado com essa criança. Por quê? Porque ela precisa realmente acostumar-se com o aparelho, acostumar com quem vai aplicar, se permitir colocar a touquinha na cabeça, né, os eletrodos. Mas assim, a grosso modo, ele vai fazer uma excitação onde aquele cérebro está mais paradinho, né? E vai inibir onde ele está um pouquinho mais agitadinho, nos casos de TDAH. E a gente vai fazer, assim, alguns estímulos baseados na necessidade da pessoa. É como se fosse as pessoas falam, dá choque, né? Porque se confunde muito com o antigo eletrochoque na psicologia. Sim. Não dá choque, ele é indolor e ele é um tratamento, assim, bem promissor. Ele não tem cura, mas a gente consegue adiantar, por exemplo, alguns processos. Isso não sou eu que está falando, isso são pesquisas, né? E o próprio ambulatório da Unifesp, o que foi meu orientador, tem um trabalho incrível ali voltado com as crianças que eu fiquei encantada e trouxe aí para a nossa clínica para poder trabalhar. Ótimo, é sempre bom. Um apoio à evolução da ciência e da saúde para dar um atendimento melhor a quem tanto precisa. E não serve só para TDAH, para autista, serve para adultos com ansiedade, com depressão, fibromialgia. Olha, uma gama ampla de cuidados. Isso, uma gama de cuidados. É muito legal, vale a pena conhecer. De 2022 a 2023, no Brasil, o número de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista matriculados em salas de aula comuns, ou seja, junto com alunos sem deficiência, aumentou 50%. Saltou de 405 mil para cerca de 607 mil, sendo dados do Censo de Educação Básica. Cientistas e profissionais da educação reforçam que a convivência entre pessoas com e sem deficiência é benéfica para todos. Joelma, as escolas estão preparadas para receber alunos autistas? Eu penso que estão num processo.
né? Eu percebo que tem algumas escolas que já estão mais avançadas, tem outras que nem tanto, mas temos muitos projetos, inclusive leis importantes aí que beneficiam, né, as crianças autistas e outras crianças também, né? E a gente precisa se atualizar. A gente precisa se atualizar porque é um ser humano que está ali, ele precisa realmente, né, ser aí incluído. Eu percebo que, principalmente professores, escolas, o poder público, secretarias de educação, realmente estão em busca aí de capacitação para que essas pessoas, né, para os educadores, né, para as pessoas envolvidas aí na área de educação e inclusão, realmente se preparem para receber essas crianças. Porque é muito preconceito ainda. Outro dia eu fui ao médico e a médica me reconheceu e falou assim para mim, você é aquela que trabalha com crianças autistas, né? Eu falei assim, eu acho que essas crianças tinham que estar todas na APAE. Eu fiquei olhando para ela assim, indignada de ver que uma médica... Sim, é muito preconceito, né? E você vê, eu falo de uma médica, já escutei de alguns professores, não, vamos, essa criança é criança de APAE. Então, assim, a gente fica tão indignada com as coisas que a gente escuta. E aí eu vejo todo esse processo, essa mobilização, essas novas leis, novas normas, sabe, para incluir todas essas crianças que necessitam na escola, e isso me deixa muito feliz. É a gente que tem que mudar nosso olhar. Qual que é a importância para as crianças, quando elas recebem um amiguinho que precisa de um olhar com mais cuidado? Quero que você fale dessas crianças, não o autista, mas aquelas que estão ali, que vão conviver com alguém tão especial. Se você faz um trabalho de sensibilização, de empatia com essa criança, né, que está sendo recebida, que precisa desse olhar especial com outras crianças, você consegue mobilizar todo o seu meio, né? Você acaba com o preconceito, você passa a ter um olhar mais acolhedor para aquela criança, né? Então, a criança está na formação da personalidade, consequentemente, ela vai ser um adulto mais empático, ela vai ser um adulto menos preconceituoso. E a gente pode receber, sim, uma criança considerada, né, entre aspas, diferente no nosso contexto. É a gente que tem que trabalhar para mudar esse meio, né? Por quê? Porque a gente precisa ter um olhar biopsicossocial, não é um olhar para a criança, porque se você olha só para a criança, você concorda comigo que é um olhar medicamentoso? Se você pensa em mudar só o meio, você está pensando numa coisa social, então tem que estar os dois unidos para o biopsicossocial, e o biopsicossocial é bom para todos, para aquela criança que tem a possibilidade de evoluir, de socializar, porque ela vai ter aquele sentimento de participação, né? Para a criança autista que tem essa dificuldade na socialização, é excelente, a gente vai aplicando os processos e ela vai evoluindo, né? Então é muito importante. Joelma, estamos terminando. Deixa um recado para os pais que têm em casa um tesouro. Que tem em casa um tesouro, oh meu Deus! Papai e mamãe, eu sei que não é fácil, eu conheço um pouquinho do dia a dia de vocês, eu acompanho, né, tudo isso, mas vocês não estão sozinhos, né? Nós estamos aqui, a ciência também está trabalhando muito, né, para auxiliá-los. E é muito importante realmente vocês procurarem ajuda para o filho de vocês, né, as terapias para o filho de vocês, lutar muito por isso, que eu sei que muitas vezes não é fácil, e cuidar de vocês também, né, porque vocês também merecem ser cuidados, né, cuidar de quem cuida, né, do outro. Então, vocês também precisam estar bem para cuidar aí dessas joias. Muito obrigada, adorei tudo que eu aprendi hoje, tenho certeza que o pessoal de casa também, e parabéns pelo amor que você emana pelas suas crianças. São parabéns. Fofinhos os nossos bebês, eu chamo todos de nossos bebezinhos. E eu que agradeço você, agradeço toda a sua equipe, agradeço a Rede Vida, e quero vir aqui falar do resultado da minha pesquisa de mestrado, hein? Pode deixar, vamos combinar. Este foi o Rede Vida Serviço sobre Autismo. Eu conversei com a Joelma Caparrós e a certeza que fica é show preconceito, diga sim à informação, tem amor no seu coração. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.